Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o ácido nítrico, né? No vídeo passado a gente falou um pouco sobre a produção de amônia, né? E para produzir amônia você tem a necessidade de se utilizar de hidrogênio e nitrogênio que você tem no ar, né? Só que a grande utilidade da amônia é conseguir produzir esse ácido aqui, o ácido nítrico. Por quê? Porque o ácido nítrico, ele é rico nesse íon aqui, o nitrato. E é o nitrato que é utilizado para a produção de fertilizantes e explosivos, né? E além disso, o ácido nítrico ele também é um ácido que é muito oxidante. Então ele também funciona como um agente oxidante em várias reações, né? Evita-se o uso do ácido nítrico em reações orgânicas. Por quê? Porque ele produz alguns compostos que são, em geral, inflamáveis, né? Então, o ácido nítrico, ele não é um ácido bom para trabalhar com reações orgânicas, tá? Então, eu quis trazer isso daqui por quê? Porque o ácido nítrico, ele é um dos ácidos que mais aparece em vestibular. Então, a gente está chegando agora perto do Enem, né? Então, é interessante conhecer um pouco mais sobre o HNO3, tá? Então, além do HNO3, também é interessante conhecer sobre o ácido sulfúrico. Talvez no próximo vídeo eu traga alguma coisa sobre o ácido sulfúrico, né? Então a gente sabe que todo ácido ele vai produzir o quê? Ele vai produzir esse íon aqui, né? Que na realidade é o íon H+, né? Mas ele, como ele está solubilizado no meio da água, né? Então você tem a produção do íon H3O+, que é o íon hidroxônio, né? Bom, o ácido nítrico ele também é conhecido como ácido azótico, né? Por que azótico? Porque azoto é um outro nome dado ao nitrogênio. E no passado, quando ele foi descoberto, né, pelos alquimistas lá na Idade Média, o pessoal chamava ele de água forte. Por quê? Porque ele era uma água que produzia oxidação de materiais, né? Então ele conseguia oxidar muito rápido os materiais, além de ser um ácido, né? Então, quando ele entrava em contato com a mão das pessoas, né, a mão começava a ficar meio amarelada, né? E essa é uma das características do ácido nítrico, né? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre esse ácido. Então, quando ele tem a dissociação dele em água, como eu já disse, ele vai produzir o H3O+, e o íon nitrato, que é muito importante, né? Uma outra coisa importante sobre o íon nitrato é que ele é uma das fontes de nitrogênio para a formação do quê? Do material genético, né? Então, o DNA depende de nitrato. E uma das formas é quando você tem bactérias nitrificantes, né, que se encontram principalmente nas raízes de leguminosas. Então, elas absorvem o nitrogênio da atmosfera e convertem em compostos nitrados, né, que podem ser então consumidos pelos animais superiores e dessa forma produzirem o material genético deles com a utilização do nitrato. Mas a gente sabe que na indústria a utilização dele é principalmente para fertilizantes, né, e para a produção de explosivos. Então aqui a gente tem algumas características dele, né? A massa molar do ácido nítrico é 63,012 gramas. Ou seja, se a gente tiver num frasquinho, né, de ácido nítrico 63 gramas aproximadamente, então a gente vai ter 1 mol. Então quando a gente tem 63 gramas desse ácido, a gente tem exatamente 1 mol dele. Mais ou menos isso, viu, gente? Mais ou menos isso, tá? O ponto de fusão dele, vocês podem ver que é bastante baixo, né? Menos 42 graus Celsius, né? Ou seja, na temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente, você não vai encontrar ele sólido, né? Você vai encontrar ele já na forma líquida, né? Então você vai encontrar ele facilmente nisso, né? O ponto de ebulição dele em forma aquosa, né? Ou seja, quando a gente tem ele nesse estado aqui, né? Ou seja, no caso, o nitrato é solubilizado no meio de água, né? A gente vai ter 120 graus Celsius. Então já é uma temperatura mais alta para a gente conseguir fazer a ebulição dele, né? E industrialmente, né? Para a gente produzir esse composto,
a gente se utiliza da reação, né, do processo de Ostwald, que eu falei um pouco no vídeo passado, tá? Então vamos tentar entender mais ou menos como que é o processo de Ostwald. Bom, o processo de Ostwald, ele é dividido em duas partes. A primeira parte dela é aquele processo que a gente conversou sobre Haber-Bosch, né? Que isso até teve implicações, né, na época da Segunda Guerra Mundial, porque eles começaram a ter autonomia na produção de nitrato, né, que utilizava para os explosivos, no caso, né. Então é muito simples, né, você vai utilizar com temperaturas altas e pressão muito alta, você vai conseguir produzir com a utilização de hidrogênio gasoso e nitrogênio gasoso a amônia, né? Então a gente consegue produzir isso, né? Mais ou menos algo a 500 graus Celsius, né? 500 graus Celsius e algo como 2.000 atmosferas. Então, assim, é um processo bastante complicado de ser feito, mas que só funciona industrialmente, na realidade, né? Então, é dessa forma que a gente consegue produzir o NH3. E esse NH3 gasoso, a gente utiliza ele numa segunda fase, que é dividida em 3 etapas, né? Primeira etapa, o que a gente tem aqui? A gente tem a amônia, que nós produzimos no processo Haber-Bosch, a gente oxida ela, ou seja, utiliza o gás oxigênio da atmosfera, né? Então a gente pega esse gás, promove a oxidação da amônia para conseguir produzir essa molécula aqui, que é a que importa agora, que é o NO, né, o óxido nítrico, né? E obviamente você tem a produção de água líquida, tá? Então a gente vai utilizar agora esse gás aqui, né? E vamos oxidá-lo mais uma vez, né? Obviamente com a utilização de oxigênio da atmosfera. E vamos chegar nesse outro óxido aqui, que é o dióxido de nitrogênio, né? Com a utilização desse gás aqui, a gente consegue fazer a produção do ácido nítrico. Como a gente faz isso? Borbulhando ele em meio aquoso, ou seja, borbulhando ele na água. A gente consegue, então, dessa forma, produzir o ácido nítrico e ainda existe a possibilidade do uso do NO, né, o gás NO, que a gente iria encontrá-lo como produto da primeira etapa, né? Então, o que acontece? Quando a gente finaliza a produção do HNO3, né, do ácido nítrico, a gente já tem um dos reagentes para produzir mais ácido nítrico. Por quê? Porque esse gás, né, o óxido de nitrogênio, ele vai entrar na reação da produção do NO2, que por sua vez é utilizado quando borbulhado em água para a produção do ácido nítrico. Então vejam que é um processo até que autoconsistente, né? Bom, gente, o vídeo ele é relativamente curto, por quê? Porque eu quis trazer as principais características do ácido nítrico que você pode utilizar, o que você vai encontrar, por exemplo, no vestibular, né? Então são essas características que você tem que se preocupar no vestibular. Não vai ter nada muito mais além disso. E acho que vocês perceberam que os vídeos diminuíram o fluxo aqui porque realmente eu estou finalizando o meu doutorado e vocês não têm ideia de como é corrido isso, né? Se vocês quiserem mais pra frente, deixem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo que eu trago falando todo esse processo da defesa, né? Tudo que você tem que fazer para conseguir defender, né? Então, pessoal, quero pedir, se for possível, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, já clica lá no sininho para você receber sempre as informações, os vídeos aqui do canal, né? Compartilhe esse vídeo se for possível, caso você conheça alguém que vai prestar um vestibular. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.